Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos começar aqui a nossa live falando sobre encantamento e fidelização de clientes. Como transformar a experiência do cliente em vantagem competitiva. Já compartilha, né, a live, já envia para os seus amigos, para outros empresários. E hoje nós vamos trazer aqui a convidada Rosana, que ela já chamou aqui para participar aqui da live, e ela vai trazer um pouco, né, do conhecimento dela como especialista em CX para nos mostrar como que a gente consegue, né, encantar o nosso cliente, quais estratégias que nós podemos utilizar, né, independente do tamanho, do porte da nossa empresa. Então participe, compartilhe aí com o máximo de pessoas que você conseguir. Olá, Matheus. Olá, Rosana. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? E você? Graças a Deus aqui tudo bem. Olha, antes da gente seguir, eu quero assim, deixar bem claro que é uma honra ter você aqui comigo. Gente, eu participei de uma palestra com ela no Sebrae, participei assistindo, tá? De uma palestra dela no Sebrae, uma palestra que ela falou sobre, né, a importância ali da gente tratar bem o cliente, como criar essa experiência do cliente, como a gente sair na frente, né, na nossa área e voltado para a área da contabilidade. E assim, é uma honra, né, primeiro você ter aceito o convite de estar aqui participando. Eu nem imaginava, né, que uma pessoa do seu porte, né, da sua grandeza, aceitaria participar comigo desse momento. Muito obrigado, viu? E eu quero deixar aqui aberto agora para você falar um pouco sobre você, para você explicar também a profissão, porque às vezes muitas pessoas não conhecem, né, o que é a pessoa especialista em CX. Então conte para a gente um pouco mais. Obrigada, Matheus. Primeiro, a honra é minha, eu fiquei muito feliz com o convite e é sempre um prazer falar sobre experiência do cliente. Obrigada pela oportunidade. Bom, eu trabalho com experiência do cliente há muitos anos. Ah, é tão difícil quando a gente começa a falar sobre experiência e colocar o prazo, porque eu trabalho com clientes há mais de 30 anos. E esse nome foi se tornando experiência do cliente. Qual é a diferença da experiência do cliente para um atendimento? A experiência do cliente ela é sempre focada na perspectiva do cliente, como o cliente nos enxerga. Então, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente não fala só sobre o atendimento, aquele momento que você está com ele, mas durante toda a jornada. E a experiência começa quando o cliente pensa em você, pensa na sua empresa. Se ele pensa de uma forma positiva, ele vai interagir nos canais de uma forma muito mais positiva do que quando ele pensa de um jeito negativo. Então, um profissional de experiência do cliente, ele cuida de toda a jornada do cliente, desde o momento em que ele pensa na organização, quando ele interage, quando ele está ali, seja presencial, seja no online. E o meu papel, enquanto facilitadora, é sensibilizar as empresas e criar uma cultura que, de fato, seja uma cultura centrada no cliente e não apenas algo que está ali em uma placa porque é bonito ou porque virou moda falar sobre experiência do cliente. Então, no caso, a experiência do cliente, o atendimento é uma das etapas, então, para gerar essa experiência do cliente, certo? Perfeito. A experiência do cliente é todo o sentimento que o cliente tem quando ele está relacionando com a sua marca. Então, sempre parte dessa perspectiva dele. O atendimento faz parte, mas nem sempre é o atendimento. Uma demora para alguém atender um telefone está contribuindo de uma forma negativa para a experiência do cliente. Se você tem uma loja física e você não tem um estacionamento adequado, isso aumenta o esforço do cliente para que ele pare em algum lugar e vá até a sua loja. Então, isso está compondo uma experiência ruim para o cliente. Então, toda essa trajetória do cliente dentro da loja, comprando, no online, nas redes sociais, tendo um retorno, tudo isso faz parte da experiência dele. Então, no caso, também parte, por exemplo, sensorial, às vezes de uma música que a pessoa escuta, de um cheiro que ela sente depois que sentiu na sua loja, tudo isso é parte de construção da experiência do cliente também? Ótimo você fazer essa pergunta. E claro que sim, ela é, mas por isso ela precisa ser focada no que é valor para o cliente. Então, eu vou te dar um exemplo. Outro dia eu entrei em uma loja e provavelmente o vendedor gosta muito de sertanejo.
E aí a música estava muito alta e ele, enquanto atendia, ele ia cantando a música e ele ia sentindo a música. Ele cantava, ele fazia o embrulho e ele fechava os olhos. Então ali ele colocou uma música para ele e não para o público-alvo. É sempre importante a gente pensar em gerar experiências sensoriais focadas no seu tipo de público. Uma loja, por exemplo, que atende basicamente um público masculino, necessariamente precisa ser uma loja mais fria. Os homens gostam de ambientes mais frios. Essa sempre é a briga nos escritórios. Os homens querem uma temperatura mais baixa, as mulheres querem uma temperatura mais alta. Então, se você quiser gerar conforto para o homem, uma loja para o público masculino, ela tem que ser um pouco mais fria. Para o público feminino, menos fria. A iluminação impacta. Se você tem uma loja muito escura, a tendência é que as pessoas fiquem menos tempo. Uma loja mais iluminada, a tendência é que as pessoas fiquem mais tempo. Aí o tipo de iluminação, se é amarelado, eu não sei se é esse o termo técnico aí, os designers de interior, e aí os arquitetos que me desculpem se não for, mas ela causa mais aconchego, então permite que as pessoas fiquem mais tempo. Onde você coloca o caixa, é uma tendência que as pessoas, ao entrarem, que elas sigam à direita. Se você já coloca o caixa do lado direito, ela já encontrou um produto e ela já vai comprar. E o que a gente quer num ponto de venda ou num ponto de experiência? Que as pessoas fiquem mais tempo. Então, se você coloca o caixa do lado esquerdo e a tendência das pessoas é entrarem para o lado direito, elas vão passar mais tempo na sua loja e, portanto, elas vão consumir um pouco mais. Então, tudo comunica. E tudo tem que estar alinhado, não ao gosto de quem está pensando, mas ao gosto do que é o cliente. Muitas vezes vai tocar em uma loja uma trilha sonora que não é aquela que os vendedores vão gostar mais, mas ela deve estar alinhada ao que o cliente vai valorizar. Uau, uau. Gente, é tão bom pensar nisso porque, assim, praticamente meio que envolve tudo, né? Assim, quase que todas as profissões também, né? Para definir o estudo. Talvez eu não sei se entraria um pouco de visagismo também, que entra no estudo do arquetipo ali da pessoa, né? Assim, é muito incrível, vai muito além do que a gente imagina que é gerar uma experiência para o cliente. É fazer ele continuar pensando em você, mesmo quando não receber uma notificação, por exemplo, da contabilidade, mesmo quando não comprar um produto, é fazer com que ele traga, que ele tenha algumas lembranças sobre a sua loja ou sobre o seu atendimento, que algumas coisas ele reflita. A cor da marca também seria uma influência nessa parte aí da experiência do cliente, ao remeter, também seria um ponto? Claro, a marca, as cores interferem muito na nossa percepção. Então, é difícil imaginar que um hospital tenha uma cor vermelha, porque a cor vermelha vai remeter ao sangue, à energia, e o hospital a gente normalmente vai encontrar cores claras, o verde, que é a cor da cura. Então é muito comum em escritórios de contabilidade encontrarmos as cores azuis, porque o azul remete à credibilidade. Então a cor vai impactar. Cores mais quentes tendem a deixar as pessoas mais agitadas, com mais energia. Cores mais frias, como o verde, o azul, o cinza, elas tendem a deixar as pessoas mais calmas, com mais foco. Então, é muito comum encontrar na É, contabilidade esses tons. Porque falar de número, falar de contabilidade, já é algo que não é tão fácil, tão simples. Se a gente ainda cria um ambiente quente, um ambiente que proporcione as pessoas ficarem mais agitadas e mais nervosas, a tendência é que você tenha uma experiência pior. E por falar em escritório de contabilidade, e quando a gente fala da experiência, todo mundo conta nessa experiência. E às vezes são coisas muito simples. A pessoa da limpeza, ela precisa entender o valor que ela tem na experiência do cliente. Se eu vou visitar um escritório de contabilidade e a água é quente e o café é frio, servido com aquele açúcar endurecido, isso me passa o quê? É um desleixo. Então, de uma forma muito intuitiva, o cliente associa assim: se não serve um café bem servido, imagine o que ele vai fazer com a minha contabilidade, com o meu dinheiro, né, com os meus investimentos, enfim, com os meus processos tributários. Então, todo mundo em uma organização precisa ser sensibilizado sobre a importância da experiência do cliente, porque todos compõem essa experiência. Uau, a gente precisa ter atenção aí nos mínimos detalhes, até no que parece menos importante, né, ao olhar, assim, até talvez olhando em questão de carreira, né, planos de cargos e salários, mas não só isso, realmente focado no mínimo, porque aquele mínimo faria a diferença ali na hora de fechar um negócio ou de vender algum tipo de produto. E Rosana, só para falar aqui com o público que a gente está na Semana do Empreendedor,
A gente já teve lives desde segunda-feira. Né? Para você que está chegando hoje, infelizmente você não vai conseguir assistir às lives que ficaram gravadas aqui no perfil. Mas ainda você tem acesso à live que fizemos ontem e a live de hoje vai ficar gravada aqui no perfil durante 24 horas. A gente tem que priorizar as pessoas que estão tirando tempo, se disponibilizando para estar aqui ao vivo com a gente. Então, você que está aqui com a gente ao vivo, né, gastando, investindo o seu tempo aqui para conhecer mais, você é importante. Então, valorize isso e as outras pessoas terão acesso durante 24 horas e depois não terão mais. E só para a gente, né, continuar com esse assunto importantíssimo, que eu já aprendi muita coisa aqui só nesse início, quem não estava perdeu. O que significa encantamento de clientes na prática e como ele se difere de um bom atendimento? Encantamento não existe, não tem uma fórmula mágica e eu vou encantar o meu cliente. Todo encantamento ele é pautado em processos muito bem desenhados. Então, como é que eu deixo o meu cliente extremamente satisfeito, encantado e que ele possa ser um promotor da minha marca? Eu preciso desenhar os processos. E, basicamente, aqui, para ficar simples, e você não precisa ser uma grande empresa para fazer, você precisa estar pautado em 3 pilares. O primeiro é resolva o problema, a questão, a demanda do seu cliente. Não adianta ter um café maravilhoso, não adianta ter uma equipe muito educada, se o cliente não vai ter a sua demanda resolvida. Então, essa é a premissa básica. Quem procura a sua empresa? O que de fato ele está procurando? Qual é o problema que você pode solucionar para ele? E seja um expert em solucionar o problema dele. Aí, da segunda etapa, dê ao cliente o mínimo de esforço e o máximo de autonomia. Tudo aquilo que aumenta o esforço do cliente compromete a percepção de valor. E tudo que diminui o esforço aumenta-se encantamento. As pessoas hoje não querem ler, não querem pensar, elas querem tudo pronto para elas. Então, se eu posso antecipar vou dar aqui uma coisa, eu não sei falar muito a parte da contabilidade, mas todo mês eu preciso saber qual é o percentual do meu INSS para gerar uma nota fiscal. Todo mês eu preciso ligar e pedir a pessoa para que ela emita. Se isso já acontece todos os meses e eu preciso ligar, não poderia ser automático? E no primeiro dia do mês, o contador antecipar e falar: Rosana, a sua alíquota esse mês é X. Isso diminuiria o meu esforço e aumentaria a minha percepção de valor, porque eu entenderia que ele pensou em mim. Então, são às vezes coisas muito simples, que a gente pode dar um retorno mais rápido para o cliente, a gente pode ser mais ágil para ele, a gente pode antecipar uma demanda, porque já é preditivo isso. Isso diminui esforço. E, por último, com conexão emocional. E o que gera conexão emocional e esse encantamento? É ser parecido com o cliente. As pessoas valorizam quem é parecido com elas. Então, se em um atendimento eu tenho um cliente extremamente objetivo, o que vai encantá-lo é uma resposta extremamente objetiva. Se eu tenho um cliente que é um cliente mais prolixo, que precisa de um pouco mais de relacionamento, e ele me passa uma demanda por WhatsApp com 2 parágrafos, e eu só respondo para ele, ok, eu estou sendo extremamente indelicada com ele. Então, é um cliente que precisa de um pouco mais de cuidado, um pouco mais de detalhes na comunicação com ele. Então, basicamente, o encantamento é processos bem desenhados, resolvendo o problema do cliente com o mínimo de esforço e mais parecido possível com a personalidade que esse cliente tem. Uau! Então, tudo isso é uma construção de fato, porque a gente não conhece. Ontem até falamos sobre o perfil DISC, sobre como identificar, né, o perfil ali do cliente, o perfil do funcionário. Então, tudo é uma construção que a gente não vai conseguir identificar ali de imediato. Eu mesmo até citei uma situação que aconteceu comigo, que eu tinha um cliente, não, tenho ainda uma cliente que ela gosta mais de, né, que a gente discorra mais sobre o assunto, seja mais prolixo e tal. E eu fui muito direto com ela não gostou. Só que no primeiro momento eu já percebi, falei assim, opa, essa que eu tenho que tratar da forma que eu estava tratando. E aquele dia, né, eu só queria resolver o problema resolvi, mas a situação da experiência dela não foi legal, porque eu não falei algo a mais ou da forma que ela esperava que eu iria falar. É isso, ó. Mas ontem eu achei super interessante essa questão do perfil comportamental, do DISC, mas se a pessoa não é uma expert nisso, ela tem que ser, qualquer tipo de profissional, expert em decifrar as pessoas. Então, é observar mais o outro e impor menos a sua personalidade. O jeito que a pessoa anda já diz sobre ela. Se ela anda com um passo
e de um jeito mais rápido, provavelmente ela é uma pessoa mais objetiva. Se ela é uma pessoa que anda mais devagar, mais lenta, ela te cumprimenta mais. Ei, sabe aquelas palavras que são mais demoradas? Tudo bem. Ela já tende a ser uma pessoa que gosta mais do relacionamento. Então, se você espelhar a frequência da voz, usar as mesmas palavras, ser tão direto quanto a pessoa, ou ser um pouco mais detalhista, tanto quanto a pessoa, isso gera proximidade e faz com que ela veja valor naquilo que você está ofertando. Mas qual é o grande problema? É que a nossa mente o tempo inteiro diz que a nossa forma de pensar é que é certa. Então, quem é o maior desafio para você atender? É quem é o seu oposto. Eu sou uma pessoa extremamente objetiva. Se você me responder com uma frase, para mim está ótimo. Mas eu tenho na minha equipe pessoas que são extremamente sensíveis. Então, elas falam comigo assim: bom dia, tudo bem? Você dormiu bem? Como você está? Se eu só respondo assim, eu estou bem, pode me passar o relatório, por favor? Eu vou ser muito agressiva para ela. Então eu preciso falar, estou bem, e você? Você dormiu bem também? Como é que foi a sua noite? Porque isso vai gerar proximidade. Então, quanto mais você é parecido com outros, sem perder a sua essência, mais chance você tem de gerar melhor experiência. Agora, é sem ser forçado. Como eu sou muito objetiva, eu nunca serei uma pessoa extremamente delicada. Então, se eu ficar delicada demais, eu vou ficar artificial. E aí, isso não conecta, porque a gente precisa de autenticidade para se conectar com o outro e para gerar a melhor experiência. Uau, uau. O Thiago Nogueira, ele deixou uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu conseguir ler aqui para você. Existe algum estudo ou pesquisa que correlacione a boa experiência do cliente externo com empresas que também pensam na experiência dos seus clientes internos, colaboradores? Excelente pergunta, Tiago. Existem vários estudos, estudos em Harvard, estudos no Brasil, e o Brasil é uma referência em experiência do cliente no mundo, e é diretamente proporcional à experiência que a gente dá ao nosso cliente interno e a experiência que o nosso cliente na ponta vai receber. Eu falo muito sobre Disney, e a Disney sempre diz o seguinte: mais importante que o cliente da ponta é o cliente interno. E do cliente interno, mais importante é a liderança. Por quê? Bons líderes formam excelentes equipes. E excelentes equipes geram a melhor experiência. Se eu contrato uma pessoa e não dou treinamento para ela, se eu sou extremamente invasivo na entrevista de contratação, se eu diminuo as pessoas que trabalham comigo, se elas não são reconhecidas, elas não são ouvidas, como é que eu espero que esse profissional leve o melhor atendimento para o meu cliente? Então, é muito importante que quem trabalhe na empresa goste de trabalhar na empresa, que tenha orgulho de trabalhar, que tenha treinamentos adequados, porque ser um bom atendente, gerar melhor experiência, não significa ser simpático, significa atender com técnica de acordo com a expectativa do cliente. Portanto, as pessoas que trabalham nas organizações precisam se sentir valorizadas, precisam se sentir ouvidas, precisam ter alguém para desenvolver e, sim, precisam de alguém para chamar atenção também, para corrigir rota naquilo que ele não está fazendo da melhor forma. Então, respondendo ao Tiago, eu posso depois passar alguns estudos, Tiago, eu não tenho aqui, mas é extremamente importante que a equipe interna seja capacitada. E mais do que ser capacitada, que as áreas conversem entre si. Enquanto as áreas falam, é o povo do financeiro, é o povo do comercial, é o povo do marketing, e as áreas se tratam como ilhas que não se conectam, a gente não consegue traçar uma engrenagem tão rápida e tão assertiva como deveríamos passar. Então, a gente corrige as arestas internas, a gente cumprimenta os nossos amigos, a gente ajuda as pessoas que trabalham com a gente para a gente poder ofertar a melhor experiência para o nosso cliente. Rosana, tu falou que não sabe muito da área da contabilidade, mas parece que você acabou de descrever uma dor da contabilidade. Eu falo porque eu não comecei, né, empreendendo, e eu não sei se todos, né, eu imagino que todos têm sua trajetória. Eu comecei trabalhando em outros escritórios, e uma dor muito recorrente, né, das áreas de escritório de contabilidade, ainda mais voltado, porque cada, né, contabilidade, dentro dela tem um setor. O setor fiscal, o setor financeiro, o setor tal. E tinha muito disso, né? Ninguém queria se ajudar, era cada um, né, por si ali para resolver o problema. E a gente tem, querendo ou não, não ser especialista na área do outro, mas ter um entendimento prévio, até para na hora de passar o cliente para um outro setor, ser uma forma, igual você falou, causar menos dor, menos transtorno,
para aquele cliente ali, para que a experiência dele seja boa, tranquila e agradável, né? A gente não precisa, como se diz, ser experiente em tudo, mas a gente tem que ter o senso crítico para saber pelo menos levar, né? Conhecer, ter amizade dentro, né, do escritório de qualquer setor, né? Que seja qualquer outro tipo de empresa também, isso traz toda a diferença. E acontece muito de líderes tratarem os seus colaboradores muito mal e na hora de tratar o cliente querer exigir que a gente trate ele bem. Eu sei que o cliente não tem culpa, mas às vezes, né, a gente está ali já cheio, né, com muita pedrada e a gente acaba descontando em quem não tem culpa nenhuma. É isso, é a cultura. E às vezes dentro da própria área existe uma rivalidade. Então o cliente tem uma demanda e eu já vi falando assim, olha, esse cliente é seu, resolva. O cliente é o cliente da empresa. Claro que tem essa carteira, as pessoas tendem ali a atender o seu nicho. Mas se o cliente tem uma demanda urgente, ele não é o cliente do Matheus. Ele é um cliente que precisa ter a sua demanda resolvida. Olha, a Bárbara da Ágil Consultoria, ela comentou aqui, de fato, cada cliente possui sua individualidade e cabe a nós, do lado de cá, ter responsabilidade para perceber a maneira mais adequada para tratar o cliente. E ela já fez outro comentário em seguida. Em um mundo cada vez mais robotizado, entender de pessoas e saber relacionar com elas é que garantirá o sucesso de qualquer negócio. É Bárbara que falou? Bárbara. Porque tudo pode ser, quase tudo pode ser automatizado. E que bom que a gente pode automatizar os processos para que, quando um cliente precise, de fato, de um bom atendimento, estejamos mais livres para darmos um atendimento humanizado. Porque se for para ser robotizado, não justifica, né? A próxima pergunta que eu creio que você já até falou sobre a empresa que é a Disney, né? Que seriam alguns exemplos reais de empresas que transformam o atendimento ao cliente em sua maior força. No caso, a Disney ela tem isso, né? Ela transformou não é nem o atendimento, a experiência do cliente em sua maior força, né, ali no seu negócio. A Disney, ela prima por isso. E a fórmula do sucesso da Disney é entregue 100% mais um. Ela não inventa a roda, ela faz bem feito o que ela precisa fazer com um pouco mais de carinho do que a maioria das pessoas ou das empresas. E isso gera essa conexão. Mas eu queria falar de uma empresa brasileira que eu amo, é um dos meus clientes, e eles têm um case que eu acho maravilhoso, que é a Localiza. A Localiza, ela loca carros, a grande maioria do público, no dia a dia, são empresários que chegam no aeroporto, pegam ali o carro e vão embora tudo muito rápido. E ela começou a ter uma demanda de motoristas de Uber. E o que acontece? O motorista de Uber ele não tem tanta desenvoltura porque ele não locava com tanto tempo. E aí ele começou a demorar muito nas agências. Então, às vezes, o motorista de Uber demorava 40 minutos para concluir um contrato. Isso gerava um desconforto no motorista de Uber e nos executivos que precisavam de agilidade para pegar o carro. A Localiza criou uma marca chamada Zarp. E aí ela pegou as agências da Zarp e colocou em lugares mais simples, dentro de supermercados, porque é onde esse público entendia que eles ficavam mais à vontade. E ela entendeu que o carro do Uber não é só um carro para trabalhar, é um carro da família. E ao enxergar crianças colocando o olhinho, falando, pai, esse é o nosso carro, eles viram que muito mais importante do que alugar um carro, eles estavam ali proporcionando momentos para a família. Então, o diretor da Zarp, o Rodrigo, esqueci o sobrenome dele, ele fez 347 viagens como motorista de Uber pelo Brasil, para entender as dores do motorista. E aí eles colocaram um cheirinho de café na loja, porque além de tirar um pouco aquele cheiro do suor que pode acontecer, ainda remete, estou recebendo em casa. Eles ensinaram o motorista de Uber como é que ele deve pagar, o quanto ele precisa rodar por semana para ele poder ter o lucro e para poder pagar. Eles mudaram a metodologia de pagamento, não dava para esperar um mês para o motorista de Uber pagar a Localiza, porque senão ele não teria o dinheiro, então eles mudaram o financeiro para pagar por semana. Então, para mim, esse é um dos cases de maior sucesso no Brasil, porque eles não queriam só vender os carros, óbvio, né? É alocar os carros. Mas eles queriam estar próximos de um nicho que era importante para eles, mas entender o que era importante. E a gente só consegue fazer isso fora do escritório e fora da mesa. A gente precisa visitar o cliente, entender a jornada dele, seguir aquilo que ele faz para poder, de fato, colocar o cliente no centro. Você sabia dessa história? Então, eu sabia, porque na sua palestra você falou sobre. Então, então eu já sabia, assim, da questão da Localiza, já tinha esse conhecimento, porque na sua palestra
né, trouxe para a gente nessa questão aí da experiência. E realmente a gente precisa estar na pele do outro para realmente ver se aquilo ali está surtindo efeito, né, se realmente está sendo interessante. E é viável também, no caso, a gente chegar a contratar uma empresa de fora para validar essa questão da experiência do cliente, ou o mais ideal mesmo é a gente ir ao nosso cliente, talvez tenha algum tipo de pergunta que a gente pode fazer para trazer essa melhoria, ou é a percepção mesmo do dia a dia? São duas coisas diferentes. É importante que você visite, que você tenha essa percepção, mas é importante também que você ouça o cliente. Alguns dos nossos clientes nos contratam para que façamos as pesquisas nos clientes que eles têm, porque eles ficam mais à vontade falando para um terceiro do que falando para a própria empresa. Se eu perguntar diretamente a você o que você achou da minha palestra, provavelmente você vai ser muito polido. Mas se alguém de outra empresa perguntar, você também vai ser polido, mas provavelmente você vai abrir mais coisas que não te deixaram tão felizes ou mais possibilidades de melhoria. Então, você pode contratar uma empresa ou você pode fazer isso também visitando o cliente e perguntando. Mas, quando você visita e pergunta, você tem menos chance de ter a resposta tão fiel quanto quando outra pessoa está fazendo essa pesquisa por você. É, justamente, eu já passei por situações assim, porque eu sempre trago aqui que a gente, nós profissionais, não somos perfeitos em tudo e às vezes a gente não vai agradar todo mundo, né? Vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. E eu cheguei em um caso de um cliente que nós fizemos a rescisão do contrato e eu levei a pergunta, né? Eu falei assim, ok, né? Eu aceito, né? Respeito a sua decisão, mas eu gostaria de saber, né? O que que poderia ser mudado, qual que foi a falha, o que que aconteceu. E eu percebi que a pessoa não teve coragem de realmente falar o que que foi, né? Talvez que estava na minha frente. Aí foi por outros caminhos, eu falei assim, não, mas isso aqui, né, são problemas assim que são fáceis de resolver, que poderia ter me falado até antes, que não chegaria a esse ponto, né? Mas realmente, né, a sua decisão e tal, né, e a pessoa realmente ela não foi mais a fundo realmente do que poderia ter ocasionado ali aquela situação da rescisão. Ela pode ter ficado constrangida, né? Sim, sim, sim. E uma coisa, recentemente, eu te acompanho nos stories, tá? Você fez uma viagem e estava em um hotel que, se eu não me engano, eu vou contar aqui, tá? Tu tinha reservado uma data e chegou, não era aquela data. Como que eles agiram? Como que você percebeu ali a ação deles, né, para te trazer todo o conforto possível e resolver, né, o seu problema? E fora também o cuidado, né, que ali até a camareira teve no quarto. Enfim, conta pra gente dessa experiência aí. Tá, é o seguinte, eu treino o Tauá. Tauá, para mim, é uma referência também de atendimento no Brasil. E eu pedi para eles, no dia 27 de setembro, que eu queria passar um final de semana com meus filhos. E aí, eles me pediram para formalizar. Eu, ok. Na hora de formalizar, eu pensei em setembro, mas coloquei 27/10. E quando a gente chega em Caeté, uma pessoa te recebe lá em cima e ela bate um sino, ela já tem o seu nome e meu nome não estava. E eu fiquei bem incomodada, assim, poxa, mas meu nome não tá? Mas não falei nada. E eu mostrei para ele, a reserva está aqui, dia 27. Eu falei, então pode entrar. Quando eu cheguei na recepção, eu via que todo mundo ia sendo atendido, eu ia ficando. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? E o rapaz tentando arrumar um lugar, de repente ele fala, Rosana, posso pegar a sua reserva? Eu posso. Olha, você pediu dia 27/10, é outubro. E hoje é 27 de setembro. Gente, eu olhei para o rosto dos meus filhos, sabe aquela desilusão, assim? O que, que a gente vai fazer agora? E o hotel estava lotado. Eles fizeram um esforço, eu não sei como eles conseguiram, eles pediram para eu aguardar e eles conseguiram um quarto para mim. E eu fiquei muito grata deles terem conseguido. Óbvio que eu iria embora sem causar nenhum problema, porque, né, o erro era todo meu e eu assumi o erro. Mas entre eles conseguirem e entre eu chegar, o quarto já estava arrumado, já tinha um bilhetinho da camareira, dando boas-vindas, falando, escrito à mão, né, falando que ela estava muito feliz de me receber a minha família. E aí tinha aquelas toalhas com rostinho. Tudo isso tem um custo muito baixo para a empresa. Mas tudo isso vai compondo a experiência. E o que era mais legal, eles fizeram de um jeito como se eles não estivessem fazendo um favor para mim, como se fosse fácil fazer. Porque eles poderiam dizer assim, a gente vai ver o que, que dá para fazer, porque você não fez a reserva, mas eu vou ver aqui. Mas não, foi como se fosse tranquilo. E eu que conheço a operação e treino,
sei que não é tranquilo conseguir um quarto quando você não tem um quarto. Então, eu não sei como é que eles fizeram ali naquele momento, e eu falei, olha, não vou atrapalhar, não vai. Então, isso está no DNA do Tauá. Eles nem são funcionários, eles são emocionadores, é como eles são chamados. E eles realmente geram experiências memoráveis quando a gente visita. E nem sempre a experiência é atrelada a algo muito caro. Ela é atrelada à respiração, ao tom de voz, ao olhar e, acima de tudo, a mostrar que o cliente é importante para você. Se a gente olhar, por exemplo, o aspecto, eu vou trazer aqui para o público do meu perfil, que são pessoal que trabalha em loja de varejo, empreendedores, e também até profissionais da área da saúde, profissionais da área da beleza. Como que eles conseguem, assim, com pouco, com barato, inicialmente já começar a trazer esse encantamento do cliente nos mínimos detalhes? Vou trazer estratégias simples e de pouquíssimo custo. Primeiro, a gente tem que contratar pessoas que gostam de pessoas. Ainda que seja na área de contabilidade, se tem relacionamento com o cliente, minimamente tem que ser alguém que tenha um respeito por pessoas. E isso, às vezes, não é tão simples. Então, a contratação impacta. Depois, o cliente, o momento dele é um momento sagrado. Se você está atendendo o cliente por telefone, quem está ao seu entorno faz parte desse atendimento. Então, não tem sorriso, não tem gritos, não tem nada, porque aquele ruído, quando tem muita gente rindo, muita gente fazendo piada, demonstra que não é uma empresa séria. Então, todo mundo compõe esse momento. Atender o quanto antes, uma ligação, dar o retorno quanto antes de um WhatsApp, de um e-mail. Isso também gera um impacto muito positivo no cliente. Falar a mesma linguagem. Se eu tenho um cliente extremamente simplório, eu não posso vir com tecniquez porque ele não vai entender. Por outro lado, se eu tenho um cliente extremamente técnico e eu tenho um linguajar muito simplório, ele não dará valor àquilo que eu vou responder. Então, é procurar estar mais alinhado à linguagem do cliente. E nisso também aquilo que eu falei antes, tom de voz, tudo isso. Fora essa questão, guardar datas importantes, parabenizar num dia do aniversário, num dia do contabilista, isso pode custar muito pouco. Você pode simplesmente passar uma mensagem se a sua empresa não tem um CRM. Acima de tudo, é demonstrar interesse pelas pessoas. E eu só demonstro interesse se isso é genuíno. Se não é genuíno, não vai funcionar. Em lojas, a gente nunca fica na porta, a gente nunca interrompe um cliente entrando. Se um cliente entrou, a gente não fica conversando com o outro. Saiu o pagamento? Né? O Big Brother vai começar que dia? Não, ninguém conversa. Aquele momento é o momento do cliente. Levar o cliente até a porta e falar que ele fez uma excelente compra evita a dissonância cognitiva, que é o arrependimento logo após a compra. Então, perguntar ao cliente quando eu estiver atendendo, há algo mais que eu possa fazer por você hoje? Isso é muito encantador. Quais são as empresas que fazem isso? Fazer um pós-venda, o cliente acabou de entrar, Rosana, no seu primeiro mês, como é que foi a sua experiência aqui no escritório? Está alinhado? Tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar a sua experiência? Tudo isso que eu estou dizendo aqui depende de muito mais boa vontade do que de investimento. Então, são pequenos gestos que podem ser feitos e que podem gerar um grande diferencial, porque a maioria dos escritórios não fazem esse tipo de ação. Nossa, eu vou até pegar, porque eu geralmente eu não pergunto para o cliente, por exemplo, após um mês que ele chega, se tem alguma situação, às vezes porque a gente está sempre ali conversando, então acaba que eu não faço esse tipo de pergunta, mas já quero adotar aqui no meu escritório. A questão da mensagem de aniversário também eu já faço aqui para mandar para os clientes. No final do ano a gente entrega também algumas lembranças, né, para trazer a memória afetiva, para o cliente sempre lembrar ali do escritório que a gente faz essa movimentação. No caso, ele já tem um custo, mas a gente faz. Agora, a questão da loja, eu fiquei assim, muito intrigado, porque você chega numa loja, já tem, pelo menos aqui na minha cidade, já tem as pessoas na porta ali como disse, te atacando e não deixa nem você chegar. E eu, tipo assim, não, deixa eu dar uma olhada primeiro para eu ter noção. Eu, Matheus, pelo menos eu gosto de chegar e procurar a pessoa. Eu não gosto que a pessoa já venha até mim, porque às vezes eu tô olhando, analisando e na hora é o meu perfil. Na hora que eu decido, eu chamo a pessoa, decidi por isso aqui. E a pessoa pega para mim e tal. Muito interessante, eu não sabia dessa questão de talvez evitar ficar na porta, evitar ficar ali, né, deixando o cliente afobado e estressado. O
O ideal é que você não vá direto ao encontro do cliente. O ideal é que você fique mais recuado, sem conversar, observando o cliente entrar, e o cliente, ao entrar, ele precisa ser visto. Então, o cliente entrou na loja, você precisa olhar para ele e fazer uma deferência, eu te vi. E aí, quando ele parar de frente a um produto, você vai chegar e você não vai perguntar, posso ajudar? Porque se você perguntar, posso ajudar? Ele vai responder, não, obrigado, só dando uma olhadinha. Então, quando ele chegar e parar, se ele está parado em uma blusa, como é que o vendedor chega? Essa blusa acabou de chegar, ou essa blusa está em promoção, ou algum comentário sobre o produto que ele está segurando, e aí pergunte o nome do cliente e fale o seu, e repita o nome do cliente. Então, a abordagem seria assim, Matheus, você chegou, você está lá olhando uma camisa preta. Eu já fiz o sinal que eu te vi, quando você parou, eu vou chegar e falar, tudo bem, essa camisa acabou de chegar, qual é o seu nome? Aí Matheus vai falar, Matheus, o meu. Ana, você gosta de camiseta preta, esse é o seu estilo, e ali é uma coisa quase que orgânica, mas é pensada, porque se eu repito o seu nome, você se sente conectado a mim, e isso gera uma possibilidade de aumento de vendas em 20%. Uau. Gente, que entrega está sendo essa live. Mas Compartilhe aí com seus amigos, com outros empresários, porque realmente todos os dias está sendo muito valioso. Mas, nossa, o que a Rosana entregou aqui para a gente agora, assim, era algo que eu não tinha conhecimento e você pode aplicar aí no seu negócio. Você pode aplicar aí na sua loja de forma simples, de forma prática, de forma barata, assim, excepcional. E o pós-venda também, até numa loja, eu achei diferente, porque isso também nunca me ocorreu, né, em toda a minha experiência que eu tenho, com 7 anos de vida, como devo ter começado a comprar ali com os 18 anos, mas eu nunca passei por essa situação de um cliente confirmar, de um cliente, de um funcionário, né, confirmar depois, dizendo que a minha compra foi uma compra excelente, dizendo que eu fiz uma ótima escolha. E realmente, ouvindo, né, você falar, traria um conforto muito melhor, que realmente a gente sai da loja e tipo assim, nossa, será que eu precisava? Né? Comprei. é um reforço positivo. E o pós-venda, ele pode ser usado para gerar outra venda. Então, eu tenho uma loja que eu gosto muito de comprar e eu ia fazer uma cirurgia. E elas ficaram sabendo que eu ia fazer a cirurgia. O que elas fizeram? 20 dias depois, elas... Rô, como é que você ficou? Ficou boa a cirurgia? Você tá linda? Você tá confiante? Tô. Então, você gostou das roupas? Eu gostei. Então, agora volta, porque você tá diferente, você vai ficar mais bonita ainda com a coleção. Então, você faz um gancho, perguntando se a pessoa gostou e já ofertando para o próximo. Isso é muito importante também para girar e para gerar o desejo de voltar e consumir mais. Se deixar, eu vou falando, né, Matheus? Não Você viu? pode falando. A gente está aqui para aproveitar tudo que você tem para oferecer para a gente. Está sendo muito rico mesmo, muito valioso aqui para a gente esse momento com você. E agradeço mais uma vez, né, por você ter cedido esse horário para estar aqui falando com o meu público, para estar aqui falando com o seu público também, um pouco mais sobre a experiência do cliente, sobre esse encantamento do cliente. E eu tenho certeza que quem está aqui não vai sair igual, né? Vai ter uma transformação para levar para o teu negócio, para a tua vida. E é isso que vai gerar, né, uma vantagem competitiva no seu negócio. Né? O atendimento na hora que o cliente chega até você, chega na sua loja, a parte da pós-venda, ou se você tem um escritório de contabilidade ou qualquer outro escritório voltado aí para a área de serviço, né? Toda a trajetória do seu cliente vai contar como experiência. Então, faça o seu cliente lembrar de você com uma forma boa, com o coração ali aconchegado, né? E isso que é gerar aí a experiência do cliente, pelo que eu entendi até agora e o que a Rosana já explicou para a gente aqui. É isso. Eu creio também que eu já fiz a última pergunta. Se você tiver algo a reforçar, eu vou fazê-la aqui novamente. Que a gente vai comentando e acaba que vai já complementando já as outras perguntas. Para pequenas e médias empresas com poucos recursos, que tipo de ação pode ser mais eficiente para criar uma experiência marcante? É, No caso, eu, sobre esses casos que eu dei anteriormente, mas eu quero, para a gente fechar, deixar algo que eu acho muito importante. Por mais que a gente trabalhe para deixar o cliente feliz, a gente erra.
ou às vezes o cliente fica insatisfeito, mesmo que a gente não tenha errado. Então, essa questão de que o cliente tem sempre razão, ela não é verdadeira, mas o cliente é a nossa razão de existir. A insatisfação dele é genuína, é o sentimento que ele teve. Então, quando um cliente estiver insatisfeito, estiver reclamando, não adianta você argumentar nesse momento, porque ele não vai ouvir a sua argumentação. Então, a primeira coisa que você faz é ouvir o cliente. Deixe ele falar e deixe ele esvaziar. Depois, você vai responder da seguinte forma: João, você me desculpa, não era essa a experiência que eu gostaria que você vivenciasse aqui com a gente. Porque quando você pede desculpa, você deixa o cliente mais tranquilo também e você assume, não que você errou, mas que não era o seu desejo que ele tivesse uma experiência ruim, porque nem sempre você errou. Depois você explica, deixa eu explicar o motivo disso ter acontecido, porque agora você já disse que está do lado dele e você já disse que você não gostaria que ele tivesse essa experiência. Mas fique tranquilo, eu vou resolver essa questão. E aí, resolva o quanto antes, ou fique tranquilo, eu pessoalmente vou resolver isso. Acorde um prazo para resolver. Se esse prazo demorar mais do que você acordou, ligue para ele e fale: eu não esqueci da sua demanda. O prazo está demandando um pouco mais por isso, por isso, por isso, mas eu vou te mantendo informado. Porque às vezes a gente não mantém o cliente informado, a gente está resolvendo e ele acha que a gente largou a questão. Quando terminar, dê o retorno para ele. Se possível, ofereça uma recompensa, um prazo maior para ele pagar, um desconto na próxima mensalidade, enfim, algo que ele perceba que ele ganhou. Se não for possível, o que você vai dizer? Você vai finalizar agradecendo por ele ter entendido, reforçando o quanto ele é importante, dizendo que vocês estão tomando as providências para que isso não aconteça novamente. Isso precisa ser verdade, porque errar 2 vezes com o mesmo cliente é terrível. E terminar dizendo: há algo mais que eu possa fazer para você hoje? Então, você vai provavelmente transformar uma reclamação em uma oportunidade de fidelização do cliente. E às vezes as pessoas não sabem cuidar da reclamação. Então, a reclamação é também uma oportunidade de gerar boas experiências para o cliente. Muitas vezes a gente, como profissional, não tá. Que a gente não quer mesmo receber reclamação, né? Então a gente já coloca já um escudo já na mão, já pega uma espada, já está pronto para guerrear, né? Confrontar ali com aquela pessoa, sendo que é uma situação atípica, igual você falou, não é culpa nem da empresa e nem culpa do cliente, foi algo que aconteceu que foge do controle. Igual, voltando aqui para a área de contabilidade, os sistemas da Receita Federal, do governo, nem sempre está funcionando. Então, a gente não consegue entregar ali, às vezes, no tempo que o cliente precisa. E eu uso essa estratégia aqui no escritório até para as entregas. Agora, meus clientes vão saber todos os meus segredos. Eu sempre opto por dar um prazo maior do que o prazo que realmente é aquela entrega. Excelente estratégia. E isso é válido, eu acho que para todo tipo de negócio. Porque se eu entrego antes do prazo que eu falei, o cliente vai falar assim: nossa, o meu contador, Matheus, me entrega assim. Ele falou que era, sei lá, para daqui uma semana, deu 2, 3 dias, ele já me entregou, né, tudo que eu precisava, já está tudo resolvido. Porque nem sempre a gente vai estar disponível ali para resolver de imediato, e às vezes também pode acontecer uma falta de internet, energia, o sistema do governo, e a gente está suscetível, às vezes, fazer um processo também e dar erro naquele processo, e o cliente não precisa saber disso, mas dentro daquele prazo a gente tem ali um período para fazer a correção e entregar o que o cliente precisa. E isso é Excelente estratégia. valiosíssimo, muito valioso. E, Rosana, eu quero te agradecer mais uma vez. Eu acho que os meus agradecimentos, né, vão ser infinitos para você, né, por você ter aceito nesse momento aqui comigo. Você está aqui disponível para nos ajudar. Aqui a Fernanda comentou aqui, nossa, quanto conhecimento. A Fernanda, ela é especialista aqui em Três Marias na área da beleza. Ela já fez consultoria comigo financeira e hoje ela é cliente aqui do escritório. E a gente conversou muitas vezes também sobre a experiência do cliente, sobre agregar valor também, até no próprio atendimento, né? Tem aquela diferença, tratando-se de salão de beleza, a gente vai olhar grandes cidades como São Paulo, Belo Horizonte, às vezes o próprio dono mesmo, não é ele que está ali fazendo aquele procedimento, né? Então ele cobra, sei lá, 5.000 para ir lá dar uma mexida no cabelo para falar que ele mexeu. Então, até para trazer também essa valorização do sou eu, especialista X, tá? Não, não, não. Eu estou aqui verificando, estou acompanhando todo o processo, mas não sou eu que estou colocando a mão na massa.
Se for comigo, né, até mesmo para agregar valor. O valor é um pouco maior, porque será eu mesmo que vou estar tratando de você, cuidando do seu cabelo, enfim, e vários outros procedimentos na área da beleza. Em toda a área a gente pode agregar valor, né? Então, é esse cuidado genuíno com o cliente. Matheus, eu quero te agradecer pela oportunidade. O seu público, se quiser continuar, né? Eu sou Rosana Nogueira CX no Instagram, no LinkedIn Rosana Nogueira. Eu tenho mentorias de comunicação, treinamentos também para quem quiser aprimorar a forma de conversar com o cliente. Mas, acima de tudo, eu tenho muito prazer em falar sobre a experiência do cliente, porque eu acredito que a gente pode mudar um país se a gente oferta serviços melhores, e isso sempre é por meio, na minha opinião, do relacionamento humano, do atendimento. Então, obrigada pela oportunidade. Estou honrada de estar aqui. O que você precisar, você conta comigo. Eu que agradeço. E, gente, estamos na semana do empreendedor, né? A live ficará gravada durante 24 horas, então você tem a oportunidade de rever tudo que foi falado aqui, tudo que a Rosana entregou para a gente aqui. Você pode rever, envia para seus amigos, para outros empresários. Somente até amanhã às 12 essa live ficará aqui. E amanhã nós temos um outro encontro. Talvez não será tão agradável igual o da Rosana, não é por causa da pessoa, mas é porque a gente vai tratar de contabilidade. Mas a parte agradável é que a gente vai falar sobre redução de impostos para a área do e-commerce, para o pessoal do varejo, né, que vende aí na internet, para gerar também essa competitividade aí, você conseguir colocar preços melhores nos seus produtos, tendo essa redução de impostos aí no seu negócio. Imperdível. Imperdível. Rosana, mais uma vez, muito obrigado. Uma excelente tarde para você. Se você precisar também pode contar comigo, Muito viu? obrigada. Um prazer estar aqui. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Com Deus. Você também.